Amém, gente? Vamos começar então essa aula. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, meu Deus, por ter nos dado mais um dia de fôlego de vida, de podermos estar no caminho da remissão dos nossos pecados, que o Senhor possa conduzir, Senhor, nossos passos, que o Senhor possa nos levar a sermos da maneira que te agrada, que possamos aprender mais de ti, da tua palavra, principalmente, meu Pai, esse tema ao qual nos fala do nosso futuro, Senhor, que todos venham a aprender, que aqui nós falaremos, meu Pai, dos dois caminhos a trilhar, e ao qual a escolha que nós fizermos, Senhor, é que vai determinar o nosso futuro, Senhor. Que o Espírito Santo venha apressar aqueles que ainda que não adentraram a sala, e que essa aula, meu Pai, ela vai ficar gravada, que pessoas possam, em nome de Jesus, que venham assistir ela posteriormente, venham aprender de Ti. Peço ao Espírito Santo que não deixe nenhuma interferência externa, sono, nada atrapalhar a cada um dos Teus filhos, que todos venham aprender da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Então vamos lá, gente. Hoje o nosso assunto é escatologia, tá? Que na verdade nós vamos, dentro da escatologia, nós vamos falar sobre o arrebatamento. Mas para primeiro a gente começar a entender esse assunto, o que é escatologia, né? Vamos estudar algo, se você não souber o nome do que você está estudando, já fica algo meio estranho, né? Escatologia é o estudo dos eventos que estão para acontecer segundo as Escrituras Sagradas ou a Bíblia. Então, a escatologia, ela vai falar o quê? Do futuro, eventos futuros, né? Como ontem eu falei aqui no culto, muita gente fica correndo atrás de profecia, fica correndo atrás de profeta, sendo que a própria Bíblia, ela fala do nosso futuro, tá? E essa escatologia, ela é chamada de a doutrina dos últimos tempos, né? Aonde muitos levam o nome de Apocalipse, né? De final Armagedon, por causa dos filmes, por causa das coisas. Mas é o quê? É o estudo do final, tá? Arrebatamento, né? A palavra arrebatamento que está dentro da escatologia, ele, assim, como introdução, significa arrancado, levado à força, tirado à força, certo? É o que vai acontecer dentro do arrebatamento. Primeiro eu vou dar uma introdução, para depois eu vou aprofundar cada vez mais nesse tema, nos assuntos, tá ok? Vai chegar um momento nós vamos ter que usar muito a nossa Bíblia, porque eu não posso ficar somente com explicação, como eu falo para vocês. Quando a gente vem para dar um ensino, tem que ser baseado na palavra. A Bíblia tem que mostrar, a Bíblia tem que nos ensinar para que possamos realmente estar comprovado, sendo que o Cristo nos ensinou e ele nos ensina sobre a palavra dele. E a escatologia é algo importante porque está ligado diretamente à salvação, ao nosso plano de salvação, tá? Então, em primeiro lugar de tudo, nós temos que entender que Deus, ele fez um plano perfeito para o homem, tá? Ele fez o plano que ele fez quando ele concebeu o homem, a criação do homem é para o homem ser perfeito, e o homem foi perfeito. Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, eles eram perfeitos, da maneira exatamente a qual Deus queria que eles fossem. Só que o que aconteceu? Aconteceu a tentação. Aí Deus, dentro da tentação, após a tentação, eles pecaram, eles caíram. Deus já automaticamente fez um plano de resgate, tá? E dentro desse plano de resgate, para que as pessoas possam ter a opção de ser salva, tá? Ele fez o quê? A consumação da obra vicária, ou seja, o resgate, que a gente vai falar depois lá em João 19, 28 e 30, que foi o quê? Quando Jesus Cristo, ele estava na cruz, quando ele consumou, né? Na verdade, quando a gente vai em João, deixa eu abrir aqui para ler para vocês, 19,
do verso 28 ao 30. Se você não tem assim habilidade de abrir a Bíblia, anota depois os versículos, depois você assiste essa aula novamente. Mas ele fala aqui em João 19, 28 a 30, foi na crucificação de Jesus, tá? Era nos momentos finais de Jesus lá na cruz. No verso 28 ele fala assim, ó: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, Jesus, quando ele fala tudo consumado, ou seja, a obra que ele veio fazer aqui na terra já estava consumada. Para se cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedeiro de vinagre, uma esponja, fixando no caniço e sopo, lhe chegaram à boca. E aí no verso 30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, ali o plano de resgate que Deus havia prometido era através do seu filho Jesus amado, foi consumado, tá? E aqui, no momento ao qual nós vivemos, né, nós estamos entre duas fases. O plano perfeito que Deus, o início, a obra em Adão e Eva, e o final, que seria o final lá do livro de Apocalipse, após o resgate e a consumação, o plano perfeito de Deus que vai acontecer. Eu tenho uma figura aqui, gente, eu ainda estou apanhando um pouquinho, faz muito tempo que eu não mexo com o Zoom. Eu vou aprendendo aqui, tem umas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho a tela aqui. Eu estou um pouquinho... Aqui, ó. Esse aqui é o plano perfeito que Deus ele fez quando ele fez a eternidade, que seria o princípio e o fim, né? Que seria alfa e ômega, ou na verdade, que é o tempo, que é o tempo de Deus. Ele fez um plano para que o homem ele fosse perfeito, ele estivesse dentro do que? Da eternidade, tanto a eternidade passada como para a eternidade futura. Só que como o homem caiu, Deus não mudou o seu plano continuou sendo perfeito, aonde a perfeição só vai terminar, vai ser chegar até nós quando vier acontecer a salvação, correto? Tá? E o segundo plano de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vou configurar aqui na figura 1. Deixa eu achar aqui, gente. Eu estou apanhando. Espera aí que eu vou achar aqui. Tá? Essa obra maravilhosa. Eu não sei se todos vão conseguir enxergar, tá? Que é o plano ideal que Deus preparou. É toda a história da humanidade. Tá ok? Vocês querem dar uma olhadinha aqui? Vem aqui dentro. Ô, Bispo, consegue ficar duas vezes? Que tá aparecendo a área de trabalho toda. Eu não entendi. Conseguiu fazer o quê? É, clicar duas vezes aí na figura 1. Não está aparecendo para vocês? Ela aparece, mas ela não tá aparecendo como da primeira vez que o senhor mostrou. Era só. É, tá aparecendo de longe, sabe? E agora? Peraí, eu acho que já sei o que está acontecendo. Peraí. Acho que já sei. Peraí, gente, deu uma travada aqui. Pera um pouquinho. Vamos lá de novo. Peraí. Tenho que pegar aqui. Cadê o quadro branco? Tem que abrir a página de novo. Figura 1. Tá, vamos lá. Acho que agora apareceu para vocês. Ou ainda É, não? apareceu, mas
vezes apareceu de longe. Que, Que dá para ver, assim, a área de trabalho, os documentos. ué, que estranho. É, Tinha que compartilhar a figura e não está compartilhando. São os problemas técnicos que eu tenho que ir aprendendo com o tempo. Vamos lá, gente. Espera aí que eu vou tentar aqui de novo. Vamos lá. Compartilhar. Cadê minha área? Eu tenho que avançar do arquivos. Eu acho que é aqui que eu tenho que procurar. Eu tenho que estar com ele aberto para você pra ele enxergar. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Como é que eu faço isso aqui? Compartilhar. Aí, se eu compartilhar aqui, eu compartilho a tela toda com vocês, né? É. Acho que tem que abrir a figura e compartilhar só a figura. Abrir a figura 1, interromper. Acho que agora eu sei como é que eu faço. Aqui, ó. Agora foi, né? foi. Agora foi. Agora eu aprendi. Já peguei as manhas aqui como é que é. Então, se vocês forem ver essa figura, ela é toda a história da humanidade, começando do lado esquerdo, onde está escrito a eternidade passada, e você vai correr ela todinha e vai chegar ao inteiro, a eternidade futura. Então, a eternidade passada foi o plano perfeito de Deus, depois veio a era da inocência, né, de Adão e Eva, veio a queda, veio a chamada da época da consciência, que ali começaram a entender o que tinha feito de errado, e vem decorrendo toda a história da Bíblia, né? Chegando a Israel, a Moisés, etc. e tal, e aonde chegou aqui, onde está desenhado a cruz, que eu estou passando aqui o mouse, foi quando Cristo foi crucificado, e agora nós estamos na época da igreja, né? É onde exatamente aqui que nós estamos vivendo. Ó, vocês dois ficam olhando. Dou meu celular para vocês aí. Vocês vão me acompanhando aí. Tá? Nós estamos nessa onde está aqui, época da igreja. É o que nós estamos vivendo, né? Logo em seguida tem essa seta verde aqui, que é o arrebatamento, depois vem a volta de Cristo, o milênio. Então, esse quadro, ele traz o plano completo da salvação, aonde nós hoje vivemos a época da igreja, aonde é a promessa de que Cristo ele vai voltar. Então, se nós começarmos a entender é, a escatologia, o plano de salvação, nós temos que entender primeiro o plano, né, de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, do arrebatamento. Ninguém sabe quando vai ser o arrebatamento. Se a gente for lá em Marcos, capítulo 24, no versículo 36, gente, eu vou sempre na Bíblia, tá? Eu poderia simplesmente só ir falando, mas eu não consigo. Eu gosto que as pessoas me acompanhem, tá? Então, às vezes a aula fica um pouquinho mais demorada, mas é para que você possa marcar, é para que você possa realmente comprovar o que está escrito. Em Marcos 24, a partir do verso 36, tá? O próprio Jesus Cristo aqui está dizendo: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos os filhos
assim será também a vinda do Filho do Homem. 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando, um no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar na escatologia, há uma promessa de salvação, há uma promessa de Cristo que ele vai retornar para buscar a sua igreja, porém, ele não deixa o dia. Ele não vai falar para nós qual vai ser o dia. Ninguém sabe o dia. Quando ele falou quando ele fala que nem o filho, ali ele estava dizendo como Jesus, como homem, como ele estava ainda aqui na terra, porque ele, como sendo Jesus Deus, ele sabe. A Trindade sabe exatamente o dia que será dado a ordem para que Jesus venha buscar a sua igreja. Uma pessoa, quando morre hoje, Jesus já voltou para ela, porque ela é falado lá em Romanos que a pessoa morre, né, que cabe ao homem viver uma vez só, e em seguida vem o juízo. E ali é a volta de Jesus, a pessoa é julgada e vai ou céu ou inferno, conforme seus atos, e é julgado conforme a palavra de Deus, certo? Quando a gente sabe uma das formas também de provar que Jesus Cristo vai voltar, lá em João 14:1, ele deixa algo bastante interessante, que é uma das grandes comprovações que tem muita gente que não acredita nesse retorno de Jesus, não acredita no arrebatamento, acha que é um conto de fadas, acha que é algo somente religioso, mas na verdade nós vamos ver aqui em João 14:1, do 1 ao 3, tá? O próprio Jesus Cristo, ele nos falando o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aquilo que Jesus sempre fala, né? Credes, acreditai em Cristo, acreditai na palavra dele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, mais uma prova do plano de salvação de Jesus Cristo é ele dizendo: no céu tem morada para nós, ele estará preparando a morada, podemos entender assim de uma maneira particular. Jesus Cristo já está determinando quando é que vai ser a nossa casa, né? Já falou assim, ó, o pastor Gilson não vai morar mais aí na Rua Bahia, não. Vou mandar você agora, vai morar em outro lugar. Você vai morar na rua tal, né? Na Rua Moisés, número tal, né? Por exemplo. Então ele fala, está preparando, ou seja, Jesus já sabe da salvação e ele está preparando. Mas o que mais é interessante é que no verso 3, ele fala: vos preparar lugar, voltarei. Voltarei. Então é uma promessa de Jesus Cristo que ele volta para buscar a sua igreja. Uma das coisas que nós fazemos todo mês, durante a ceia do Senhor, né? O que nós anunciamos? Nós anunciamos, ele fala, toda vez que comeres esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Ou seja, mais uma das provas que nós estamos sempre anunciando, Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está retornando a qualquer momento, por isso que nós temos que vigiar. E aí, dentro da escatologia, existem várias interpretações sobre o arrebatamento, de quando ele será, a forma que será o arrebatamento. Eu tenho uma figura aqui, deixa eu abrir ela, beleza, agora eu vou compartilhar, agora eu já sei compartilhar para vocês, quer ver? Cadê ela? Eu abri aqui, ó. Tá? Aqui são três formas são três interpretações que são as mais faladas. Existem até outras,
mas as quais, assim, os grandes estudiosos, assim, é uma minoria que defende. Eu não vou nem falar nelas a respeito. Nós estamos vendo aqui do lado a cruz, né? Que seria quando Jesus foi crucificado. Esse intervalo entre a cruz e o primeiro quadradinho, o primeiro sinal aqui, tá? É a época da igreja. Então existe, ele chama de pré-tribulação. Se nós formos lembrar, lá quando aconteceu o arrebatamento, que nós vamos nos aprofundar mais adiante, vai acontecer o quê? Vai ter o arrebatamento e vai ter 7 anos que o anticristo vai ficar dominando aqui a terra. E vai ser 7 anos e vai ser dividido em 2 partes. 3 anos e meio que ele vai ser bonzinho, que vai ser legal, e depois que é chamado de grande tribulação, que é a segunda parte, tá? Então, primeira interpretação, que é essa aqui, a pré-tribulação, o que é definido nessa tese? Que a igreja, ela vai ser arrebatada antes da tribulação, antes de aparecer o anticristo. A igreja vai ser retirada da terra, como nós vimos que arrebatamento ela vai ser sacada, forçada, ou seja, a pessoa vai sair, né? Vão ser retirados, vamos subir com Jesus e vamos para o céu. E aí, aonde fica no desenho aqui, que é chamado grande tribulação, né? E aí, aqui vai ficar aqueles que não forem subirem com a igreja. Aí, esse pedaço aqui, grande tribulação, tá? É que depois eu vou ter um outro quadro. Nós vamos dividir em 3 fases. O que está acontecendo aqui na terra, que é a grande tribulação, o que vai estar acontecendo aqui no céu e o que estará acontecendo lá no inferno. Também há, nesse período desses 7 anos, haverá nos 3 locais, haverá acontecendo alguma coisa. Para que depois a igreja venha. Então, essa aqui é a pré-tribulação. A igreja vai ser sacada antes do anticristo. Aí existe uma segunda, que é chamado mesotribulação ou mid-tribulação, como está aqui. Acredita-se que a igreja ela vai participar dos primeiros 3 anos e meio. A igreja ela vai ver o anticristo, ela vai ver as coisas acontecerem aqui nessa fase nos primeiros 3 anos e meio. Ela participará desse período para depois ela ser arrebatada e ser levada aos céus. Ela vai participar só da metade, tá? Lembra que a tribulação são 7 anos, mas acredito que ela passará somente 3 anos e meio, porque depois dos 3 anos e meio, o anticristo ele vai se revelar realmente sendo maligno, satânico, a trindade maligna vai vir para cima do povo que está aqui na terra. Nós vamos estudar isso aí mais para frente, tá? Mas é para que vocês entendam. E tem o pós-tribulação, ou chamados pós-tribulacionistas, que muitos acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação para depois ela ser retirada por Cristo. Tá ok? Então, essas são as 3 visões. E aí, bispo, qual delas você vai seguir? Qual que eu devo seguir? Qual eu devo acreditar? Biblicamente falando, as 3 têm base bíblica para a existência dessas interpretações. Porém, no mais de 90% dos grandes estudiosos da palavra de Deus, todos são pré-tribulacionistas, tá? Eu sou pré-tribulacionista e vou até mostrar para vocês por que eu sou pré-tribulacionista. Primeira coisa, que eu não acredito que nós vamos ficar aqui na grande tribulação. Eu não vejo, tá? Aí é uma coisa minha, mas depois eu vou falar coisas bíblicas. Motivo para que a igreja veja quem é o anticristo. Muitos acreditam e pensam dessa maneira
Eu acho que é mais o instinto de ser curioso, que o ser humano é curioso, né? Só para saber quem que é o anticristo. Gente, nós estamos falando de morar no céu, nós estamos falando de morar com o Espírito Santo, com Cristo, com Deus. Eu vou lá querer saber quem é o anticristo para depois subir. Muitos pensam dessa maneira, tá? Mas eu não acredito, não há necessidade daqui. Se alguém quer saber quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é faltou a da Trindade, é o falso profeta, o anticristo, e fugiu um. Esqueci, Luiz. O que você fez comigo? Que é a A Trindade besta? satânica. Oi? A besta? Pode ser a besta, tá? Quem é que quer saber quem é? Para que eu preciso saber disso para subir aos céus? E essa aqui, a pós-tribulação, é a que menos ainda acreditam. É minoria que acredita que vai se passar pela grande tribulação. Peraí, caiu meu mouse aqui, gente. Tá? Por que eu sou pré-tribulacionista? Tá? Primeiro fato é esse, que eu vou dar para vocês, dar numa lida, tá? A promessa do arrebatamento, tá? Que está em 1 Tessalonicense, abram comigo agora, que é interessante todo mundo ler, no capítulo 4. Ixi, meu mouse deu. Opa, vamos lá. Primeira ou segunda? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pá, cadê? Fugiu minha Tessalonicenses na minha Bíblia. Tá? Que é a promessa do arrebatamento, é onde a Bíblia fala do arrebatamento, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, por enquanto nós vamos estudar. Lá na frente a gente vai estudar mais, tá? Por Qual quanto? versículo? Pois não? Qual versículo? É o versículo 16 e 17. Ah, obrigada. Então vamos lá, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que eu sou pré-tribulacionista já pensando nisso aqui? O Espírito Santo, que é o Consolador, ele foi deixado aqui na terra por nós e para nós que somos a igreja. O Espírito Santo é ele que detém o inimigo, é ele que detém demônios, é ele que tem o poder que está aqui na terra. Então, uma vez que é retirado a igreja, o Espírito Santo, nós vamos depois estudar isso aí também aprofundadamente, vai sair. Nós entendemos que o Espírito Santo é retirado da igreja, junto com a igreja, porque ele está aqui para a igreja. Então, como é que nós vamos naquela visão que é a medo tribulacionista? Como é que com o Espírito Santo aqui na Terra, o anticristo vai aparecer, ele vai começar a querer fazer algumas coisas? Se o próprio Espírito Santo é o que barra ele, fica assim, fora do contexto, certo? E para que a gente venha dar uma entendida como vai ser essa grande tribulação, vou ter um filminho aqui que eu queria mostrar para vocês de. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui. Como é que compartilha? Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho ele para vocês aqui. Peraí. aí.
É bem rapidinho. Vocês estão conseguindo ver aí, Luiz, ou não? Dá para ver o filme? Espera aí. Vamos lá. Isso não dá pra ouvir nada. Pronto, acho que agora eu tô falando. Vou lá, vou voltar de novo para a tela. Eu sem querer desliguei aqui o microfone. Então vamos lá, gente. Essa aqui é uma teoria do pré-tribulacionista. E o que é? É a parte aqui que nós estamos aqui embaixo, que são os nossos dias, né? Que é a primeira fase da vinda de Jesus. Ele virá subitamente de forma imperceptível para o mundo, arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Ponto 2. Ele, depois disso, nós vamos estudar posteriormente, tá? Vamos imaginar agora que é dessa fase 2 aqui, dos nossos dias, que ele até colocou aqui, ó, 666, os 7 anos de tribulação. Essa parte 2 e 3 aqui são fases as quais nós vamos estar no céu, quem for salvo. Tá? E lá vai haver um tribunal de Cristo, lá vai haver uma separação, eu vou explicar para vocês depois sobre, existem 3 céus, céu 1, 2 e 3, e nesse tempo haverá o casamento da igreja com Cristo, que bodas, que significa boda? Festa de casamento, o casamento onde Cristo apresentará a igreja para Deus, nós lá iremos ver Deus, iremos ver o altar dele, para que venha a quarta fase, que é a vinda de Jesus, que é a segunda vinda de Jesus, que é no final da tribulação, onde ele vem para vencer Satanás e a Trindade, onde ele vai prender ele por 1000 anos. Então essa é a teoria, essa é a interpretação mais aceita
por todos os teólogos, tá ok? Como eu disse para você, você vai encontrar algumas coisas que eu nem falei hoje, mas é uma grande minoria que acredita. Você pode procurar Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e diversos outros aí, Moody, Chaplin, todos eles são pré-tribulacionistas, que são os estudiosos da Bíblia, tá ok? Eu acredito nisso, tá? Eu não consigo enxergar na Bíblia um motivo para não ser pré-tribulacionista. Vamos ver um outro motivo aqui para gente, que é defendendo o pré-tribulacionismo. Mateus capítulo 16, versículo 27. Gente, vocês estão tudo entendendo aí? Manda um joinha, tem figurinha para mandar, se não tá, por favor, ativa o som aí, pergunta, tá? É Mateus capítulo 16, versículo 27. Por que eu estou falando desse versículo? Isso aqui é uma das defesas que eu mostrei na figura, mas é uma defesa onde Jesus Cristo ele fala aqui no versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Haverá um julgamento que é chamado Tribunal de Cristo lá no céu. Bispo, Opa, quem? Oi, Gilson. bispo, Pois não, pastor. só repete, por favor, o versículo que a gente não pegou aqui, falhou o som. Tá. Mateus 16, versículo 27. Tá, obrigado. Nada. Luiz e Luiz, vocês estão entendendo? Sim? Tá mesmo? Então vamos lá, gente, ó. 16, 27. Porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, há de vir na glória de seu Pai, ou seja, está falando dia do arrebatamento, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus vai julgar a cada um pelas suas obras, por ato isolado, obra por obra. Isso aí é chamado Tribunal de Cristo, que é algo que vai estar acontecendo no céu, enquanto a tribulação acontece aqui na terra, tá? Isso é um dos motivos. Uma coisa que eu vou explicar para vocês é o que eu disse ontem aqui no culto. É um ensino básico, porque se a gente for pegar versículo a versículo, eu não tinha saído nem do comecinho da introdução, porque é muita informação, mas eu espero que vocês consigam pegar, e se tiverem dúvida, gente, ou fala aqui, ou manda mensagem depois no meu WhatsApp, pergunte, que é muito importante você aprender sobre o arrebatamento, tá? A segundo versículo que defende o pré-tribulacionismo está em 2 Coríntios, 2 Coríntios, viu, Luiz? Não é Coríntios, não. Capítulo 5. Você está com quantos anos, Luiz? Olha aí, gente, tem um casalzinho aqui, ó, de irmãos gêmeos, com 11 anos estudando escatologia. E muita gente perdendo essa oportunidade. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Que está aqui o tribunal que eu falei para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deixa eu explicar isso aqui. Esse tribunal de Cristo
não é o juízo de quando uma pessoa morre e ela passa diante de Deus, onde Deus vai decretar se a pessoa está salva ou não. Esse tribunal de Cristo, ele está acontecendo no céu para as pessoas que foram salvas. Nossa, mas nós vamos passar por um outro tribunal? Vai ser passado por um outro tribunal. Ali Jesus Cristo, ele vai medir as nossas obras. O que você fez pelo reino, o que você deixou de fazer pelo reino e o que você atrapalhou a obra do reino. E tem gente que atrapalha. Às vezes a pessoa está para sair de casa para ir para o culto, vem um secretário, uma pessoa que é crente, vai hoje não, fica aqui, vamos fazer outra coisa. Dá um exemplo assim, tá? Pessoas que vêm, trazem palavra errada, pessoas que fazem de tudo para que você não vá na igreja. Isso vai ser julgado. Ela pode até ser salva, mas vai ser julgado. Que também nós vamos estudar isso aqui mais aprofundado lá na frente. Por enquanto, eu estou defendendo a teoria do porquê eu sou pré-tribulacionista. E agora um versículo chave, tá? Chave para defender o pré-tribulacionismo, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Lá no finalzinho. Para mim, esse aqui é o versículo chave que defende o pré-tribulacionismo, que não tem nada que enxergar, tem que ver o anticristo, tem que saber, antes de ver o falso profeta, ficar vendo esse tipo de coisa. Esse versículo, em Apocalipse 3, verso 10, preste bem atenção, olha só o que Cristo fala sobre guardar o povo dele. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, o que Cristo está falando? Com os salvos, aqueles que guardaram a palavra na perseverança, perseveraram em seguir a palavra de Cristo. Aí Cristo vem dar a resposta: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Qual que é a hora da provação que há por vir no mundo para experimentar os que habitam sobre a terra? A tribulação. Então, por esse versículo que eu defendo e muitos defendem, tem outros versículos, tá, gente? Mas esse aqui, ele é muito autoexplicativo. Deus está falando assim, ó, eu vou guardar você da provação. Você não precisa saber quem é o anticristo. Pode até ser que lá do céu, Deus até mostre quem seja para nós. Mas nós vamos precisar estar aqui na terra, vendo o anticristo, a besta, ver o falso profeta, o falso profeta, o falso mestre. Lembrei, a besta, a trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e o falso mestre. Esse é a trindade satânica, tá? Que existe. Tudo eu vou explicar mais detalhadamente para vocês, tá? Oi? Tem a trindade satânica e o Espírito Santo, Jesus e Deus, né? Isso. O Luiz está perguntando que tem a trindade divina e tem a trindade satânica. Por quê? Vamos dar uma explicação bem rapidinha aqui para vocês. O diabo, ele não quer ser igual a Deus. Ele não é o imitador de Deus. Anticristo significa ao contrário de Cristo, certo? Mas ele não quer copiar Deus. Então tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, ele quer ser quem? O diabo. Deus Filho, o anticristo. Espírito Santo, o falso profeta. Ele faz exatamente ao contrário de Deus, mas fazendo igual, porque ele quer ser igual a Deus e quer ser adorado igual a Deus. Por isso que o diabo, ele faz dessa maneira. Então, nós falamos agora, defendemos a tese, né, do pré-tribulacionista, tá? Eu não quero induzir que ninguém de vocês, gente, venham ser pré-tribulacionista. Se você quiser estudar depois dos outros, existe material.
Eu posso até fornecer para vocês material, tá? Mas eu estou dando aquilo que eu acredito. Se você falar, bispo, o que você vai pregar no púlpito? Pré-tribulacionismo. E a grande maioria dos pastores que eu conheço, pastores que eu realmente tenho compromisso com a palavra, que conhecem a palavra, né? Porque tem muito pastor que não conhece nada da palavra, só é pastor e pregador e só isso, mais nada. E prega muito mal ainda, diga de passagem, tá? São pré-tribulacionistas, tá, ok? Aí vem a grande pergunta, né? Quando será? Foi onde nós falamos, já falamos lá em Marcos 24, 36, que Jesus Cristo fala que nem os anjos sabem, somente Deus. Ou seja, quando será o arrebatamento? O grande dia pode ser a qualquer momento. Somente a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que sabe qual é esse dia. A qualquer momento pode trocar a trombeta e acontecer. Tá ok? Depois, lá na frente, vocês viram aquele filme, né? Vocês viram que legalzinho lá, o pastor estava pregando lá e de repente houve o grande... aconteceu o arrebatamento e as pessoas sumiram. Vocês notaram que as pessoas sumiram com a roupa? E a gente vê um monte de filme que as roupas ficam caindo no céu, que as roupas ficam... Eu vou provar na Bíblia para vocês que nós vamos ser arrebatados com as nossas roupas. Nossas vestes não vão ficar aqui na terra, que nem alguns filmes aparece que fica dobradinho, alguns parece que fica caindo do céu, que cai no chão, como se a gente subisse nu. Não, as nossas vestes, a Bíblia nos prova que nós vamos subir com a roupa que a gente está. No meio do caminho vai acontecer algo, que eu vou explicar depois, que ainda está cedo para a gente estudar isso aí, mas vai ser dessa maneira. Mas Jesus Cristo, além de chegar, ele chegou para os seus discípulos, ele falou assim, olha, vai acontecer isso aí, eu vou voltar, até lá é a época da graça, é a época de ser pregado o meu evangelho, e eles perguntaram, mas Senhor, mas dá uma dica aí, dá um toque aí para a gente, né, quando é que vai ser, né? E Jesus, ele deixou vários sinais, ele deixou muitos sinais. Ah lá, bispo, tem uma dúvida. No momento do arrebatamento, as pessoas não entenderão por quê? Não entendi. Você não quer abrir seu áudio e falar? Eu não entendi. Pode falar, Jéssica. Jéssica, eu não estou ouvindo você. Tem uma dúvida no arrebatamento. As pessoas não entenderão porque vão ver Jesus daí subimos, temos o julgamento das nossas obras, mas todos estão salvos. Então, qual será a diferença, sendo que todos estão salvos? Ah, tá, Jéssica. O Luiz aqui, ele pegou, tá com o celular na mão, que eu deixei para ele poder ver as figuras. Que se assim, isso aí vai ser respondido conforme a aula, conforme os temas que vão chegar depois. Eu vou pedir para você colocar, como a gente tem a expressão, colocar no azeite aí, e espera que vai vir a resposta que você vai entender. Tá bom? Pode guardar aí, deixa anotadinho no caderninho, no cantinho aí, que vai vir, talvez não detalhadamente como você quer, aí na hora eu vou complementar essa sua dúvida de como é que as pessoas vão entender, tá ok? Então, aí Jesus lá com os seus discípulos, ficou, né? A pergunta, mas quais serão os sinais? E Jesus falou assim, ó, vai ter um monte de sinal aí que vocês vão perceber. Você vai saber o quê? Que vai estar chegando esse dia. Algumas coisas vão acontecer, mas a data não foi dada. Só por incrível, uma curiosidade para vocês, tiveram diversos homens e mulheres que se chamavam profetas, que deram datas e quebraram a cara porque Jesus não voltou. Uma das pessoas foi a fundadora da Adventista, a Ellen White, que eles tentam abafar. Ela, por 2 vezes, ela deu a data do arrebatamento. E as 2 datas ela quebrou a cara. Ninguém vai dar essa data para nós.
tá? Existem até umas contas que nós vamos falar nas 70 semanas de Daniel lá na frente, que pode ser feito, mas são contas que ninguém afirma, ninguém bate. O Jesus deixou bem claro, vai ser como nos dias de Noé, de repente vai vir um dilúvio, então vai ser assim, vai ser de repente e acabou. Mas ele deixou sinais, é onde eu gosto muito de falar para as pessoas que quando alguém tem dúvida da vinda de Cristo, abrir no livro de Mateus capítulo 24. É um dos livros que o Senhor, depois do Sermão do Monte, né, ele fala da tribulação, ele fala de alguns sinais proféticos, tá? Que se a gente começar a enxergar, não digo essa nova geração, que nem o Luiz e a Luísa que estão aqui comigo, que são muitos novos, mas eu digo assim, da minha geração, do Gilson, para trás, existem coisas que são faladas aqui na Bíblia que não acontecia naquela época. E hoje a gente já sabe que acontece. Então a gente vê que está se cumprindo os sinais. Por isso que está cada dia mais, né, a igreja séria, tá? A igreja verdadeira. Gente, eu não estou dizendo que a comunidade evangélica de Jacareí é a única, né? Nós somos a santidade em pessoa, nós somos a verdade. Mas a igreja séria, as que existem seriamente, elas pregam realmente hoje o arrependimento para que as pessoas venham ser salvas. Mateus 24, vai ser do versículo 1 ao 14. A gente vai ter que ler inteirinho, porque para entender os sinais que o Senhor vai deixar. Acho que não vai precisar ler do 1 ao 14. Não vai precisar deixar do 1 ao 14, não. Acho que eu vou direto já ao ponto. Vamos começar aqui depois vocês leem em casa, tá? Mas vamos ler aqui no 3, tá? Que ele já fala assim, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram os discípulos. Em particular, lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Já começa assim, ó. Toma cuidado para que ninguém engane vocês. Ou seja, virão enganadores, virão falsos mestres, virão falsos profetas, tá? E aí ele fala: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá? E já existe, tem aquele Henri Cristo, né? É uma gozação. E aí no livro que o senhor me emprestou, o Henri Cristo. O Henri Cristo, né? Que diz que é Cristo. Tem um homem, eu acho que é na Guatemala também, ele fala que ele é Jesus Cristo encarnado. Tem um japonês também. Um japonês? Esse eu não sabia. Sabe o nome dele? Não, só fala aí No livro? O Luiz está me falando, depois eu vou falar desse livro aqui para vocês, tá, gente? Foi bom, depois aqui, deixa aqui que eu preciso falar para vocês de um livro aqui, tá? E aí ele começa a falar, né? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerra é uma coisa assim que a gente já não tem, porque guerra existe desde sempre. Houve guerra entre países, mas é um sinal que vai ser em momentos que estará acontecendo guerra, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí já começa a pegar. A fome é uma das coisas que mais cresce no mundo. Haiti, Índia, Etiópia, na China, e aí vai a Coreia do Norte, e tem muitos países hoje que já tem fome. Terremoto, então, hoje é o que tem em diversos lugares. Até no Brasil já teve terremoto. Às vezes tem alguns terremotos que o sismógrafo, que é o que mede, aponta, só que nós não sentimos, né? Mas é algo que está tendo direto. Aí ele fala, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui começa a pegar. Porque hoje o ódio por ser cristão está aumentando a cada dia mais. Nós fomos vendo no nosso país, na politicagem, na maneira, hoje nós somos
dados como quase que um câncer dentro da nação. Nós estamos sendo excluídos, então, em certos ambientes, eles não aceitam mais, não se pode nem falar que você é cristão, que você é crente. Então, isso aqui é algo que agora está acontecendo, coisa que há 30, 40, 50 anos atrás, existiam aqueles que não gostavam, mas não como hoje. Isso aqui daqui a pouco, gente, já tem lugar aí que já virou lei, né? Que não se pode nem mais falar em nome de Deus, não se pode falar a palavra Jesus Cristo. Escola não pode falar. Crianças, jovens que falarem em nome de Jesus Cristo ou falarem a oração do Pai Nosso, ela poderá ser punida por isso. Isso aqui para mim já é o quê? O ódio contra aquele que é cristão, coisa que está acontecendo, correto? Aí ele fala aqui também no 10, presta atenção no 10, nesse tempo muito hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Gente, traição não é somente adultério, marido e mulher. Hoje pessoas traem por qualquer motivo. Pessoas traem por causa de dinheiro, por cobiça, por poder, certo? No meio político ou no meio dentro de empresas hoje, alguém para ser promovido faz qualquer coisa. Isso aqui é algo que está acontecendo constantemente. O ódio entre uns outros hoje, o que acontece de mortes com acidente, brigas de trânsito. Hoje, se você sem querer abre a porta de um carro, tá vindo, o cara já para, já quer te dar tiro, já sair no braço, coisa assim que acontecia normalmente. Oi, Luiz. Eu passei no jornal hoje que teve briga por causa de R$1,70. R$1,70 que o cara queria dar em bala pro homem, o homem não quis, queria em dinheiro, daí foi lá e deu uma treta. O Luiz está contando que passou no jornal por causa de R$1,70, que a pessoa queria em dinheiro, mas a outra queria dar em bala, que deu uma briga, saíram no tapa, chegaram a se pegar no tapa. Quer dizer, isso é ódio, gente. Isso aqui as pessoas estão se odiando hoje estão criando dentro do nosso país e aí fora ódio entre religiões. Ao invés do respeito, existe ódio, né? Se falava tanto em ódio, não quero entrar muito nesse caso do nosso ex-presidente, né, que diz que ele trazia o ódio, mas na verdade o ódio está aí. É um absurdo hoje, né? Por causa de opção sexual, odeiam um ao outro, né? Dos dois lados, não vão defender ninguém. Hoje o hétero, muitos, né, odeiam os que têm uma outra opção sexual, e eles que têm uma opção sexual diferente de um hétero têm ódio para a pessoa ser, quer dizer, está tudo nos avessos, está tudo se cumprindo aquilo que o Senhor está falando. E agora vem. Levantar-se-ão, no verso 11, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é algo que está acontecendo. Falso profeta. Hoje em dia é o que eu chamo das profetadas da vida, né? O que tem de gente se dizendo profeta, se titulando profeta, usando técnicas de memória, técnicas de hipnose, técnicas chamadas de PNL, esqueci o que é a PNL, neurolinguística, como é que é? Esqueci, se alguém lembrar, me fala aí depois, a PNL, usando técnicas. O que está acontecendo? Eles estão enganando a muitos estão usando a palavra de Deus, que hoje é uma competição, para que um saiba mais. Pega um certo texto que já foi estudado durante 2000 anos, tanto por judeus, tanto quanto pelos teólogos, os grandes famosos, e já tem aquela interpretação. Aí aparece um doido dizendo que aquela interpretação foi uma revelação e muda tudo. E está acontecendo. Estão mudando a teologia, estão levando hoje para a psicologia, estão levando hoje a palavra de Deus para a filosofia, estão mudando. Isso aí, gente, é o cumprimento de falso profeta, de falso mestre. Que a palavra é simples e pura, é arrepender de seus pecados, amai-vos uns aos outros e seguir aquilo que Cristo mandou e acabou. E não precisam ficar inventando, estão inventando, agora uma moda aí de fazer regressão e uma série de outras coisas que estão entrando nas igrejas que tá. Isso aí é tudo coisa que Deus deixou, Jesus deixou falar, falou aqui, vai acontecer.
né? E no 12, muitos, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o que é multiplicar a iniquidade? Ele está querendo dizer aqui, o pecado se tornar normal. E hoje o pecado se tornou normal. Hoje uma pessoa que não peca virou um ET. Se a pessoa chegar hoje, né, acho que os meninos aqui na escola, e não falar palavrão, todo mundo vai olhar e falar assim, o que tem? Né? As coisas não estão assim hoje, os dois estão aqui falando... Não bota a mãe pra ir no meio de xingamento. E falam muitas coisas. Então, aí está aumentando, e hoje está aumentando assim o pecado de modo geral. Mentira, trapaça, coisas absurdas que o pecado tem levado as pessoas, está aumentando a cada vez mais. E através disso, o que ele fala? O amor se esfriará de quase todos. Porque o pecado é o quê? É o inimigo de Deus, que é a carne. A pessoa está se afastando de Deus. O que acontece com ela? O amor dela para com Deus esfria. Aquele que esfria o amor com Deus, ele esfriou para com o próximo. Então isso é o que está acontecendo. O amor se esfria de quase todos, e realmente. E hoje a grande tristeza é que no meio dos crentes, se o irmão fica doente, tem crente que esquece. Se o irmão não vai na igreja e não aparecer durante um ano, não está nem aí. É lógico que às vezes tem algumas exceções, tem casos a ser analisados, mas estou dizendo de um modo geral, hoje em dia, ninguém está nem aí, tá sabendo. Hoje você vê pessoas passando fome na calçada, na rua, gente precisando de dinheiro, gente precisando de comida, gente precisando de trabalho, e ninguém está nem aí com a hora do Brasil. É que se exploda hoje. E o triste não é falar isso do mundo, o triste é falar isso hoje dentro da igreja, como eu digo, uma igreja como um todo. A igreja hoje, ela está fria, mas ela esfriou por falta do amor para com Deus. Isso que tem ocasionado isso, a essa iniquidade, tem crescido. Por quê? O afastamento de Deus. Porque quando a pessoa está perto de Deus, ela vive a palavra. E agora tem aquela história, o trigo e o joio não se misturam. Uma pessoa, ela está na palavra, ela vive muito a palavra. O outro é joio, aquele frequentador de igreja que não sabe nada da palavra de Deus, não conhece nada na palavra de Deus, mas julga tudo que acontece na igreja, acha tudo que pode, mas não sabe falar um versículo bíblico, não sabe basear e falar assim: ô Luísa, você está errado, tá, minha filha? Sabe por quê? A Bíblia diz que você tinha que fazer assim, 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 assado. Então Jesus está falando que você está se comportando errado. Não. Hoje nós temos um grande problema, que é a igreja rasa. Eu estou feliz da vida em ter essa quantidade de participantes hoje nesta aula, porque vocês estão querendo aprender a palavra de Deus. Porque nós precisamos aprender a palavra de Deus para a gente poder caminhar como Cristo quer. Caminhar exatamente como Jesus quer, conforme a palavra. Que você vier me perguntar para o pastor Gilson, vou defender alguns aqui. Pastora Faixa, minha esposa, Carminha, Karine, Tchãozinho, e você vier, não, mas a Bíblia diz tal coisa. E muitas outras pessoas se defendem, não, mas eu acho, Deus não é assim. Deus para mim é dessa forma. Deus enxerga, pessoas que estão completamente fora da palavra de Deus. Porque aí é o que achismo, totalmente uma teoria, uma religião, pessoas que criam uma religião na sua própria mente, fora da Bíblia, e isso não tem validade. E isso está assim nas igrejas. Pessoas que criam uma religião dentro da Bíblia, mas totalmente fora. Porque se você perguntar onde está na palavra de Deus aquilo que ela está falando, ela não tem a menor ideia. Ou seja, é da própria mente e não é da própria Bíblia. Tá? Vamos lá. Aí ele fala aqui no verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, aquele que não negar a Cristo, aquele que não ceder ao mundo, nem no caso vocês dois, que são, né, vocês dois são ET na escola lá, se vocês perseverarem, Cristo vai salvar. Perdão, gente.
tá? O Senhor fala, persevera, vai até o fim. Porque a gente que é crente, nós somos vistos mal aí fora. Nós somos tapado, alienado, trouxa, nós não sabemos divertir, é tudo uns tontos que ficam enfiados na igreja, só sabe falar desse tal de Jesus, de falar de Deus, não pode ter palavrão, não pode não sei o quê. Nós somos vistos dessa maneira. Mas aí ele fala, porém, se você perseverar até o fim, você será salvo. Ou seja, é a garantia da nossa salvação. E 14, para encerrar, um dos sinais, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso aqui é um grande sinal. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho de Cristo já chegou em todos os continentes desse planeta. Ah, mas lá no Afeganistão tem um Talibã. Tem missionário com bibliazinha lá hoje, lá sim. Pela internet a pessoa recebe evangelismo. Alguém da China pode estar, se souber a língua portuguesa, pode estar assistindo um vídeo nosso ou de outra pessoa. Então, o que eu quero dizer para você? Isso aqui está acontecendo, tá? E ele falou que vai ser pregado a todas as nações. Ele não falou todas as pessoas. Ele falou todas as nações. Ou seja, o evangelho já esparramou. E o evangelho, com a tecnologia que nós temos hoje, já explodiu para o mundo inteiro. Então, isso aqui é um grande sinal. E ele fala, então virá o fim. Então, nós sabemos que está muito próximo, tá? Guarde esse capítulo de Mateus 24, você lendo, medite nele na sua casa e veja. Tudo que está escrito aqui já está acontecendo ou já aconteceu. Não tem mais o que de novo, novidade, para que venha a ser um sinal novo de Cristo, tá ok? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou terminar aqui essa parte de sinais, aí depois a gente continua semana que vem. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Aqui também são sinais que já está acontecendo. Acharam? 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Olha só o que diz a Bíblia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, o que é os últimos tempos? Agora, alguns apostarão da fé. O que é apostar da fé? É abandonar, é renunciar. E quantas pessoas estão renunciando a Cristo? Quantas pessoas que frequentavam a igreja deixaram de frequentar? Quantas pessoas que nunca foram convertidas e desapareceram? Quantas pessoas que pelo menos frequentavam a igreja e hoje estão no mundo? Então ele fala, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por obedecerem, aí agora vem, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tem muito ensino em igreja hoje, chamada igreja evangélica, que é ensino maligno, que é vento de doutrina, aonde leva com que as pessoas se afastem de Cristo, ao invés de trazer ela para próximo de Cristo. Tá? Aí vem aqui, ó, verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O que é cauterizar? Cauterizar é fechar, né? Você tem um corte no corpo, você vai lá,
cauteriza, quer dizer, você fecha, fica com a mente fechada. E hoje tem acontecido isso, hoje tem muitas denominações aí que as pessoas são assim, ó, não pode escutar louvor que não seja daquela própria denominação, não pode conversar com irmãos que não sejam da mesma denominação, só aquela denominação que vai ser salva. Quem sair de lá é rebelde, quem sair de lá é inimigo e coisas desse tipo. Só serve se estiver lá dentro. Isso aqui são coisas, são enganadores. Isso aqui é mente cauterizada, gente. E isso é colocado, é doutrina que é colocada, inventada dentro da igreja. Ah, quem está na minha igreja não pode visitar a igreja nenhuma. Isso aqui, ó, é ensino maligno. Isso não existe, tá? Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Vamos ver aqui? Que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos. Tem uma aí que diz que a gente não pode comer uma série de coisas. Não tem? Você não pode comer carne, não pode comer isso, com aquilo. Ele está falando aqui, ó, que proíbe e exige abstinência de alimentos. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ou seja, a gente pode comer qualquer coisa, só não podemos comer sangue. Chouriço e carne feito com sangue de animal, isso é proibição de Deus. Crente não come nada que tenha sangue. Ah, então não posso comer um churrasquinho com carne mal passada? Se você for estudar, aquele líquido vermelho não é sangue. O sangue corre pela veia do boi. Aquilo lá chama, acho que é hemoglobina, se eu não me engano o nome correto. Mas aquilo lá não tem nada a ver com sangue, ele só tem a cor avermelhada. Então, comer uma carninha mal passada não tem problema nenhum. O que não pode é que nem as pessoas extraem o sangue do porco para fazer chouriço, extrai o sangue da galinha para fazer, do pato, fazer isso sim, esse sangue não pode, tá? Vamos lá, continuar aqui. Nós vamos até o 5 ainda. 4. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ação de graças, nada é recusável. Então a gente pode comer qualquer coisa com ação de graças, o que seja, consagrando a Deus, certo? Agora, quando ele fala nada é recusável, você não vai pegar um prato que você acaba de saber que foi uma oferenda feita dentro de um terreiro e vai levar para casa e falar, eu vou consagrar a Deus e vou comer. Aí não. O apóstolo Paulo fala que na ignorância, sem você saber, consagrando Deus, mas você tendo ciência que vem algo consagrado, isso vai te fazer mal, ok? E quinto, por quê? Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou então, a gente pode comer qualquer coisa, porque pela palavra de Deus, em oração, ou seja, em consagração, nós podemos comer, porque aquilo se torna santificado. Eu não sei de onde veio essa água, não sei a procedência, não sei se fizeram algo nela, mas se eu orar, Senhor, eu consagro ao Senhor e agradeço por ter essa água para beber. Em nome de Jesus, amém. Ela está prontinha para beber. Ela não é água benta não, tá, gente? Mas ela está, assim, eu estou dando um exemplo para que você possa entender que você pode comer churrasquinho, pode comer carne. Fica bem claro isso aí, gente? Chouriço e aquele pato que é feito carne, pato, frango que é feito com sangue dele, esquece. Oi? O pescoço não fica cheio de sangue. É a cabeça que fica. Depois ele corta, ele fica de ponta cabeça, escorre tudo, é retirado todo o sangue. E depois da mistura, quando é fermentado o sangue, não tem problema nenhum. Tá, Luiz? E o último versículo para a gente ensinar aqui, encerrar aqui, Mateus 25. Que eu não vou ler ele inteirinho, que é do verso 1 ao 20, Mateus 25, do 1 ao 13, tá? Que é a parábola das 10 virgens. Quem não leu, leia em casa depois, até por questão da hora já, para não ficar muito cansativo para todo mundo.
Eu só quero ler o último versículo, que é o que mais importante, que vai fechar essa parábola, porque essa parábola ela é escatológica, tá? Então, leia, faça a sua interpretação, depois qualquer dúvida você manda um WhatsApp para mim, você me pergunta aí na igreja, mas o principal é o verso 13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Crente tem que estar vigiante todo dia, toda hora. Por isso que é fazendo jejum, estando em oração, se arrependendo, perdoando, sendo perdoado, quebrantando o coração, tirando orgulho. O crente tem que estar vigiando, porque numa dessas está com o coração amarrado, o coração doído, está com o coração sem perdoar, com ódio, com raiva das pessoas, vem um arrebatamento. Infelizmente, só posso dizer para você, irmão, vai ficar. Você tem que estar com o coração puro e limpo, como Cristo quer que o nosso coração venha a estar. Tá bom? Eu continuo na próxima aula. Tem bastante coisa, tá, gente? Depois eu vou dar mais alguns sinais do fim do mundo, coisas que estão acontecendo também, que são em diversas partes da Bíblia. Depois eu vou entrar nas 70 semanas de Daniel, aí depois vou te falar sobre o arrebatamento, sobre a certeza da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, se a igreja passará pela grande tribulação ou não, quem que vai participar do arrebatamento, quem não será arrebatado, e uma série de coisas ao qual vou explicar também o que vai estar acontecendo aqui na terra, no céu e no inferno no momento da tribulação, tá ok? Existe um livro que o Luiz está até folhando, ele vai querer fazer alguma pergunta. Aqui, ó, aquele cara japonês que também fala que Jesus encarnou nele. Em negrito. Ah, tá. Aqui o Luiz está falando, né? Que tem um japonês que ele fala que Jesus Cristo encarnou nele. O nome dele é Mitsu Matayoshi. Acho que dá para ver aqui, ó. Mitsu Matayoshi. Tá? Da onde é esse livro? Isso aqui é um livro que eu recomendo para vocês. O Luiz está lendo, eu emprestei para ele. Tá? É esse aqui, ó. Escatologia. A revelação do fim dos tempos, de uma pessoa que todo mundo conhece, pastor Jairo Ferreira, nosso amigo Jairo da Assembleia de Deus, que dá o curso de teologia. Ele escreveu esse livro para você entender o final dos tempos. Ele é maravilhoso, tá? Isso aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, ele é meu, tá? O Luiz já tá de zóio nele, mas ele é meu. E ele traz bastante informação bem detalhada, que você vai aprender bastante. Aqui o sumário dele, tá? Custa baratinho, não sei se é 20, 30 reais, alguma coisa. O pastor Jair falou que acabou, que ele mandou a gráfica fazer. Dentro de uns 15 dias deve estar chegando e ele vai me avisar. Se você quiser, me lembra, a gente faz uma listinha, já faz um pedido para ele e você pode adquirir. Você vai aprender muito com esse livro aqui também, tá? Quando a gente for estudar as 70 semanas de Daniel, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu comprei esse livro aqui, ó. Só fala ele inteirinho do livro de Daniel. E no final, ele dá um esboço das profecias de Daniel, tá? Que nós vamos estudar cada figura dessa aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar essas imagens na tela para vocês verem, aonde é muito importante. Daniel é um dos profetas que foi utilizado por Deus para trazer a profecia do final dos tempos. Amém, gente? Eu falei bastante, eu dou aqui a aula por encerrado, mas antes de qualquer coisa, eu queria abrir para vocês fazerem perguntas. Fiquem à vontade, abra seu microfone aí se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer um comentário, que vocês possam ficar à vontade a falar agora. Tem um microfone aberto aqui. Quem é? Tá com o nome de Motorola Moto G22.
Quer perguntar alguma coisa, irmão? Eu não estou reconhecendo. Parece o irmão Sandro. Quem que é? Eu não sei quem que é. Ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Todo mundo entendeu tudo. Como eu sempre falo, posso dar prova então na próxima aula. Todo mundo vai tirar 10. Legal. Qualquer dúvida, a gente começa semana que vem. Tem bastante coisa para ser esclarecido, tem bastante coisa para ser falado. Muito assunto aqui foi somente introdutório, aonde eu vou aprofundar mais com vocês a partir da próxima aula. Tá bom, gente? Como não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar então essa aula agora. Eu quero encerrar com uma oração. Quero que todos vocês participem junto comigo. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aquilo que nós estamos estudando, Senhor, é de tão grande importância, porque, meu Deus, que todos venham entender através do Espírito Santo, venha, meu Pai, a dar o discernimento que nós estamos falando do nosso futuro, aonde nós passaremos a eternidade. Todos venham entender, meu Pai, tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Entender, Senhor, que a qualquer momento, Senhor, as trombetas vão tocar e nós vamos subir. E muitos poderão ficar por causa do coração duro, por causa de um pecado, por causa de situações ao qual já poderia ter sido resolvida. Que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um e deixar preparado, ou por falta de santificação. Eu não sei, meu Pai, muitas coisas podem segurar uma pessoa aqui na terra no momento do arrebatamento. Eu peço ao Senhor que venha trabalhar no coração para que todos possam estar alinhados, Senhor. Porque eu sei que o desejo do Senhor é que todos nós vamos morar no céu junto contigo. E que assim seja, que todos que estão aprendendo aqui venham ter o desejo de mais e mais da leitura da palavra, de entendimento, de tirar dúvidas, de poder, meu Pai, questionar, de poder, meu Pai, ler, entender, interpretar, pedir a direção do Espírito Santo para que venha ensinar e lembrar tudo isso que nós estamos aprendendo, Senhor. Que o que mais importa é ter um coração igual ao teu, uma mente igual à tua, se arrepender dos pecados, Senhor, e se entregar totalmente aos teus pés. Obrigado por esta aula, obrigado por esta semana, e que, Senhor, se assim for a tua vontade, segunda-feira que vem, nós continuaremos a estudar o plano escatológico que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor guarde a vida de cada um que está participando e daqueles que virão assistir posteriormente a esse, meu Pai, estudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Tem gente aí com microfone aberto, alguém quer falar alguma coisa? Pergunta? Obrigada pela aula aí, bispo. Valeu. Valeu, filha. Deus abençoe. Amém.